Neste vídeo desta série vamos continuar a falar sobre a manipulação de variáveis numéricas e ver de que forma é que outros mecanismos podem alterar o valor dessas mesmas variáveis. No vídeo anterior verificámos então quais são os diferentes operadores matemáticos que nos permitem fazer ou realizar operações matemáticas entre variáveis numéricas. Contudo, e para que possamos avançar no estudo da manipulação de variáveis, vamos aqui introduzir neste vídeo desta série um conjunto de outras operações que permitem manipular as variáveis com recurso a alguns sinais que normalmente não são utilizados na escrita matemática normal. Eles vão ser utilizados com bastante frequência em algumas estruturas de código de programação que iremos explicar nos próximos vídeos e que têm a ver essencialmente com ciclos de execução de código. Mas para percebermos melhor o que pretendo com este vídeo, eu vou aqui dar alguns exemplos e para isso eu vou fazer simplesmente o seguinte. Eu vou pura e simplesmente comentar tudo aquilo que aqui tenho e apenas vou deixar aqui em baixo esta variável resultado a ser apresentada então no nosso label, isto é, no espaçozinho que está aqui escondido, ok? Neste vídeo vamos ignorar por completo estes dois campos que aqui estão. Vamos então colocar aqui, depois de selecionar, vamos colocar aqui um comentário e vamos obviamente ter que definir a variável resultado. E eu vou utilizar a variável resultado para verificarem como é que eu, através da utilização de alguns sinais, eu posso manipular o valor inicial da variável alterando-o. Reparem então no seguinte, eu vou definir aqui, por uma questão de simplicidade, uma variável do tipo inteira. Não vou utilizar outro tipo de variável numérica a não ser esta. Então vou definir aqui resultado é igual a 0. Ok? O que quer dizer que, na prática, se eu agora executar o meu código, obviamente se eu clicar em executar, o resultado que vai aparecer aqui é 0. Vimos que no vídeo anterior que existe a possibilidade de nós utilizarmos vários operadores matemáticos para executar operações com as variáveis. Ora, eu vou mostrar aqui como é que nós podemos utilizar esses operadores matemáticos, mas com uma utilização simbólica diferente, isto é, com uma aplicação distinta, que diz respeito, de uma forma genérica, mais à parte da linguagem de programação do que propriamente à linguagem matemática. Vou dar um exemplo concreto já a seguir. Reparem, imaginem que eu agora quero, por exemplo, acrescentar mais uma unidade ao valor de resultado. Ora, eu poderia muito simplesmente fazer o seguinte. Resultado é igual a 1. Ok? E aqui estaria manualmente a adicionar mais uma unidade a resultado. E, portanto, se eu executar, o valor que vai ser apresentado, obviamente, vai ser 1. No entanto, eu não realizei qualquer operação aritmética em relação a esta variável. Eu limitei-me simplesmente a atribuir-lhe um novo valor. O que quer dizer que se eu, de um momento para o outro, vier aqui à origem da minha variável definir o valor 10, obviamente que nesta linha ele não vai automaticamente passar para 11, a não ser que eu altere novamente de forma manual. Ora, então o mecanismo que eu vou utilizar para incrementar a minha variável em um valor é o seguinte. Reparem, eu posso fazê-lo de várias formas. Poderia fazê-lo da seguinte forma. Resultado passa a ser igual ao seu valor, portanto ao valor de resultado, mais 1. Ok? E neste caso concreto, independentemente do valor que eu aqui definir, o valor que vai ser apresentado no meu label será sempre o valor inicial com mais uma unidade. Reparem, se eu agora executar, o que vai aparecer então será o valor 11. E o mesmo acontecerá, obviamente, se eu colocar aqui 20, passará a ser 21. O que acontece tecnicamente aqui nesta declaração, ou nesta instrução da programação, é que vai ser atribuído um novo valor à variável resultado, mas esse novo valor vai resultar do seu próprio valor, acrescentando-lhe mais uma unidade, ou mais 10, ou mais 1000, ou outro valor que quer que seja. Okay? De certa forma, esta instrução que aqui está é muito semelhante à que aqui está no topo. A única diferença é que aqui estávamos a utilizar duas variáveis, aqui estamos a utilizar uma variável e um valor literal, que é um valor que é definido de imediato. Ora, no entanto, um dos segredos da linguagem de programação é a possibilidade de nós podermos atingir o mesmo objetivo escrevendo menos código. E nós vamos ver como isso é extremamente importante quando chegarmos ao estudo, por exemplo, da linguagem orientada por objetos, a criação de objetos, etc. É algo que vai ficar lá mais para a frente. Mas neste momento eu vou então mostrar-vos como é que eu posso,
ao invés de utilizar aqui esta instrução, eu posso diminuir tudo isto a uma simples instrução que é a seguinte: resultado mais. Ok? E o que vai acontecer neste caso, e reparem como este tipo de linguagem já passa a ser estranha à habitual linguagem matemática, ele vai automaticamente, ao ter aqui este sufixo, isto é, este conjunto de sinais que estão imediatamente a seguir à variável, e reparem que eu não coloquei nenhum espaço, ok? Eu pura e simplesmente coloquei ali assim, agarradinho, não há problema nenhum. O que vai acontecer é que vai haver um incremento automático desta variável em um valor, ok? E portanto vamos ter aqui, imaginem, o valor 40, o valor que vai ser redistribuído pela variável resultado será o seu próprio valor mais uma unidade, ok? Vamos verificar se é isso que acontece. E cá está 41. E, portanto, em termos de escrita, reparem como nós conseguimos reduzir substancialmente o tamanho da nossa instrução de código. O mesmo eu posso fazer para fazer uma redução em uma unidade. Por exemplo, se eu escrever o sinal menos. E neste caso concreto, o que vai acontecer é que a variável vai ser reduzida em uma unidade. E, portanto, se eu executar aqui o meu código, vamos ter o resultado 39. Vamos imaginar agora que o objetivo não era incrementar ou fazer um decréscimo da variável em uma unidade, mas sim, por exemplo, em 5. Ora, nesta circunstância, eu poderia regressar aqui ao modelo anterior, uma vez que este aqui esgota-se nesta questão de acrescentar ou diminuir em uma unidade, mas poderia voltar aqui ao modelo anterior e, por exemplo, colocar aqui mais 5. E teríamos aqui o resultado de 45. Ok? Muito bem. Se eu utilizar aqui o sinal de menos, também vou ter uma redução, neste caso para 35. Cá está o resultado 35. Contudo, eu vou-vos mostrar novamente de que forma é que nós podemos reduzir o tamanho desta nossa instrução. E neste caso eu vou utilizar a seguinte escrita: resultado mais igual a 5. Ok? E reparem como rapidamente o C# vai interpretar este tipo de instrução como sendo exatamente igual a este. Ora, neste caso, claro, com a diferença do sinal. Aqui estaríamos a falar no sinal da adição. E reparem então como o resultado, aqui, se eu definir no início como sendo 50, o resultado vai ser alterado para 55. Cá está. E o mesmo acontecerá, obviamente já devem ter percebido, se eu colocar aqui um sinal menos. Ok? E cá está então 45, que equivale a 50 menos 5. Vamos experimentar aqui o sinal da multiplicação. E reparem então o que é que vai acontecer. Neste caso será igual ao valor de resultado a multiplicar por 5. E portanto vamos ter aqui o valor de 250. E portanto reparem como facilmente nós conseguimos perceber e depreender desta explicação que é possível utilizar aqui uma congregação de ou uma combinação de sinais para conseguirmos reduzir a escrita da nossa instrução, que neste caso permite incrementar, multiplicar, dividir, etc. variáveis, mas escrita em termos de instrução de uma forma extremamente mais curta. Um outro aspecto que eu quero aqui, no entanto, realçar é o seguinte. Existe a possibilidade, então, regressando aqui ao sinal de mais, por exemplo, que faz o incremento, neste caso passa o valor a ser de 51, existe a possibilidade de eu utilizar o sinal como prefixo e neste caso colocá-lo atrás. E reparem como este tipo de identificação ou de instrução também é válida. O resultado prático aqui vai ser exatamente o seguinte, e reparem então que eu vou executar aqui e o resultado vai ser 51. Ora, dir-me-ão assim, bom, qual é a razão então de utilizarmos uma versão ou outra se qualquer uma delas dá o mesmo resultado? Bom, aqui entra um aspecto muito importante e que é o seguinte. Vamos nos concentrar agora aqui na apresentação da nossa variável. E neste caso concreto, eu vou fazer aquela implementação que estava a fazer na linha anterior diretamente aqui.
ok? O que quer dizer que eu posso escrever aqui um sinal mais mais. No entanto, o que pode acontecer é que, em algumas circunstâncias, aqui poderá ser originado um erro. E não é de todo descabido, até por uma questão de entendimento do código, que nós possamos também fazer isto desta forma. Okay? E neste caso concreto sabemos que estamos aqui a executar uma operação matemática que, por sua vez, depois de ser executada, vai ser transformada numa variável alfanumérica. Portanto, para string, transformar para string, para que possa ser apresentado na caixa de texto. Poderemos usar este valor aqui, é o mais correto na minha opinião, poderemos não usá-lo neste caso concreto do incremento. Noutro tipo de operações, como por exemplo, adicionarmos aqui mais 5, não é? Já vamos ter aqui a possibilidade de aparecer por vezes alguns problemas. E para evitar que isso aconteça, nós vamos aqui testar para ver se está a funcionar corretamente e se é o resultado que nós pretendemos. Reparem aqui, 505. Reparem como isto já é um valor que não corresponde àquilo que eu pretendia, porque eu pretendo que apareça o 55. E reparem então, se eu colocar aqui os parênteses, o que vai acontecer é que esta operação matemática vai ser realizada e só depois vai ser transformada numa string. Vamos então executar e cá está então o resultado 55. Pela mesma ordem de ideias, então estava eu a dizer que nós podemos utilizar aqui o sinal mais mais. Neste caso temos aqui 50, que vai passar a 51. Ok? Vamos verificar se é isso que acontece. Vamos aqui aguardar que seja executada a nossa aplicação. E cá está 50. E vocês dir-me-ão, então, mas como é que é possível aparecer 50 se eu defini aqui que queria alterar o valor desta variável em mais 1? Bom, este é o grande segredo da utilização do prefixo e do sufixo. E eu vou explicar porque que o resultado aqui aparece como sendo 50 e não como sendo 51. O que acontece é que na leitura do código o que vai acontecer é isto. Vai ser executado aqui esta instrução, isto é, a apresentação deste resultado para string. E só depois deste resultado ser apresentado é que ele vai ser incrementado. Ok? Ora, nesta circunstância, se eu quiser primeiro fazer a incrementação do valor e depois apresentá-lo, bastará para isso colocar aqui como prefixo. E nesta circunstância o que vai acontecer é o seguinte. Primeiro vai ser lido esta instrução ou esta parte deste comando a dizer, ok, é preciso, antes de apresentar resultado, é preciso aumentá-lo em um valor. E reparem então como agora o resultado esperado é 51. Ok? Esta precedência ou procedência, neste caso, o prefixo ou o sufixo, tem extrema importância em algumas estruturas de código de programação. Porque é ela que vai determinar, por exemplo, se uma determinada porção de código vai ser executada 100 vezes ou só 99 vezes, por exemplo. Okay? E nós teremos ocasião nos vídeos futuros de mostrar alguns exemplos em como este tipo de nomenclatura ou de sinalização é extremamente importante. Para terminarmos então esta explicação deste vídeo, convém então frisar e sublinhar novamente o seguinte. Nós, sempre que queremos fazer a incrementação de uma variável ou o decréscimo dessa mesma variável, utilizamos aqui resultado mais mais, ok? E neste caso sabemos que vai crescer em mais um valor. Se nós a seguir formos apresentar este resultado, ele já vai incrementado, mas ele vai incrementado depois de ser lida esta instrução. Se nós colocarmos o sinal antes, o que vai acontecer é que vai ser adicionado o valor e o resultado passa a ter um valor seguinte, ok? Estes dados aqui, introduzidos neste espaço, têm um efeito prático exatamente igual. Mas como tivemos a ocasião de ver aqui, é completamente diferente colocarmos aqui o menos menos antes do resultado do que colocarmos, por exemplo, uma instrução deste género. O que acontece neste caso, então, é que a apresentação desta instrução vai dar um resultado de 49. A apresentação desta solução aqui irá sempre dar um resultado de 50, porque a variável resultado só passa a ter o valor 49 após ser apresentada
no nosso label. Obviamente que aquilo que eu aqui tenho exemplificado, se eu não colocar aqui nenhum comentário, o resultado vai ser 50, porque eu aqui reduzi e aqui reduzi a seguir. Neste caso será sempre 49, peço perdão, mas se eu colocasse aqui um sinal mais, poderia eventualmente depois a posteriori ser um valor de 50. Portanto, há aqui um jogo, e reparem como tudo isto parece paradoxal, mas há aqui um jogo possível de alteração prévia a anteriori ou a posteriori de um valor de uma variável, bastante para isso utilizar estes sinais como prefixos ou sufixos.